Fala galera, aqui quem fala é o Wesley Henrique, criador desse canal, então se deite aí para ouvir a história e não passar mal. Antes disso, aproveite para se inscrever no canal para receber mais histórias como esta. Inscreva-se aí, é de graça. Agora ouça a história. Crítica. Histórias assustadoras para contar no escuro. As lendas urbanas e folclóricas têm um poder que outras histórias de terror não têm. Elas aconteceram perto de onde você está ou aconteceram com alguém que você conhece, ou pelo menos com um amigo de um amigo de um amigo. Uma coisa é a história do Stephen King ambientada lá no Maine, outra coisa é o fantasma que assombra o banheiro da minha escola. Mais próximo, mais assustador. E é nesse tipo de terror que se debruça histórias assustadoras para contar no escuro. Adicione a isso o terror de uma doença que se espalha, contaminando e, por vezes, condenando as pessoas ao seu redor, uma a uma. A sensação de alívio por ainda não ter sido o alvo que se soma ao terror de que o próximo pode ser você. Lançado em 1981, o livro infantil, sim, isso mesmo, para crianças, aterrorizou gerações e chamou a atenção de pais e profissionais que iniciaram uma espécie de caça às bruxas, fazendo com que o livro fosse banido de escolas. Tudo isso adicionou uma camada de proibido àquilo que já era sedutor. Somadas às histórias assustadoras, ainda havia as ilustrações de Stephen Gamel, algumas capazes de eriçar os pelos da nuca de um adulto, tamanha a sua estranheza. Medo. A sensação de conexão é fundamental quando se trata de folclore e lenda urbana, e André Vredal dá esse tom na sequência de abertura do filme através de planos sequência que nos levam de um personagem a outro. Personagens que estão desenvolvendo ações completamente distintas ou que nem sequer se conhecem, mas que estão prestes a ficar íntimo e mortalmente envolvidos. A sequência também chama a atenção para a própria direção em si, de modo que provavelmente este passa a ser o melhor título do currículo de Vredal. Finalmente conectados, os personagens centrais da trama de histórias assustadoras para contar no escuro arriscam uma aventura a uma casa mal assombrada e os clichês geralmente questionáveis ganham sentido aqui. A lenda urbana conta que é preciso que a invocação de Sarabello seja feita à noite. Contada com aparente diversão e descrença, a lenda permanece desacreditada pelos personagens e compreende-se que eles estão ali justamente porque julgam não correr riscos, além da sugestão de que é um passeio mais ou menos recorrente do grupo de amigos. O aparecimento do forasteiro Ramon Morales, Michael Gaza, é uma inserção interessante pelo mistério que ronda o personagem, mas ao mesmo tempo adiciona ao grupo uma sagacidade pouco crível. É capaz de abrir cadeados antigos com uma caneta, e mesmo no escuro, encontra uma passagem secreta nunca antes vista. A partir do livro encontrado na casa, o terror começa a ganhar formas. A ideia de que algo pode ser assustador para uma pessoa, mas não representar ameaça alguma para outra é o que leva à criação dos mais diversos tipos de monstros. Há uma criatura para cada medo. Em meio a todas essas possibilidades, existem criaturas que são uma espécie de coringa. Criaturas que dependem do seu medo para lhe aterrorizar, de modo que ninguém está salvo. O bicho-papão da saga Harry Potter, a coisa de Stephen King e o livro de Sarabello seguem a mesma lógica. Todos eles partem dos piores medos da sua vítima. Esse tipo de personagem permite que, ainda que o que aconteça na tela não cause medo, o espectador possa projetar um cenário no qual seus piores medos se tornam realidade. Qual seria a sua história? E é justamente o senso de realidade que faz um grande terror. É necessário que pareça próximo, que pareça viável e possível ainda que minimamente para que o terror funcione. Para isso é imprescindível que as criaturas sejam realistas e a presença de Guillermo del Toro na produção cria expectativa, uma quase exigência, na verdade, de que os efeitos práticos irão roubar a cena. Afinal, estamos falando do diretor de Hellboy, 2004, O Labirinto do Fauno, 2006, e A Forma da Água, 2017. Ao assistir histórias assustadoras para contar no escuro, no entanto, há a mesma sensação que podemos sentir em A Colina Escarlate, de Guillermo del Toro, 2015,
Os monstros não parecem assustadores como os de outros filmes em que Del Toro está envolvido simplesmente porque parecem digitais, ou boa parte deles parece ser. É surpreendente descobrir que os seres de histórias assustadoras para contar no escuro são efeitos práticos. Cada um deles é um ator ou atriz com características indispensáveis para o personagem, o que inclui o contorcionismo inumano do Jambi Man, e cada um foi minuciosamente maquiado. Há algo, no entanto, que parece remover a camada de realidade, e é difícil entender se foi algum uso de CGI ou se a própria direção não contribuiu para fazê-los realistas em cena. De qualquer modo, embora tenha sido feito para um público contemporâneo, os monstros atingem diretamente os leitores dos livros ilustrados por Stephen Gammell, uma vez que foram fielmente copiados das artes. Se você gostou desse pequeno resumo, deixe o seu comentário e o seu like para dar aquela fortalecida. E se você é novo aqui no canal, aproveite para se inscrever para ficar por dentro de vários conteúdos, histórias e contos e creepypasta. Até a próxima!